Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Oremos. Deus que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Estamos no dia 13 de fevereiro de 2021. Este é o vídeo de número 85, 22º encontro do nosso itinerário querigmático, segunda parte. Nós falávamos no último vídeo, 84, sobre a festa que o pai deu quando o filho que estava perdido voltou para casa. Gostaria de dar continuidade a este assunto, porque chamando a atenção de vocês para a importância deste capítulo, a fim de que os nossos encontros não sejam encontros de estudo, mas de busca de Deus. Verdadeiramente uma abertura de coração, de mente, de entendimento, dos afetos do coração, abertura para a verdade e não mais nos escondermos atrás das nossas misérias, das nossas mentiras, dos falsos argumentos com que nós procuramos disfarçar a nossa infelicidade, a nossa falta de paz interior. Neste dia 13 de fevereiro de 2021, um sábado, a liturgia da palavra da celebração eucarística, a primeira leitura, está em Gênesis capítulo 3. O versículo 8 é que me levou a partir dele para fundamentar este nosso encontro, esta nossa parada neste caminho da Boa Nova de Jesus. Quando ouviram o ruído do Senhor, que passeava pelo jardim à brisa da tarde, o homem e a mulher se esconderam do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. O que é que me chamou a atenção nessas breves palavras? Para nós, que ao longo do caminho querigmático nos sentamos, todo encontro nosso é assim, todo vídeo que você assiste é assim, é uma parada debaixo de uma árvore para ouvirmos a palavra de Deus, refletirmos juntos, partilharmos juntos. Este ruído do Senhor era da presença de Deus, era muito claro e inconfundível aos ouvidos dos nossos primeiros pais. A escuta de Deus era clara e inconfundível. Os nossos primeiros pais tinham consciência de como eles eram confiáveis ao coração de Deus, porque Deus lhes havia confiado a administração de todos os bens da criação. Além disso, Deus deu a eles o poder sobre toda a criação.
E realmente não lhes faltava nada. Quando a gente fala não lhes faltava nada, vocês se lembram do vídeo passado? Aquele rapaz, no meio dos porcos, sem ter direito a comer os alimentos dos próprios porcos, caiu em si e o primeiro pensamento que lhe veio foi: na casa do meu pai eu tinha tudo. Isto é, não me faltava nada. Mas, num belo dia, uma outra voz se fez ouvir. Naqueles ouvidos acostumados a uma palavra poderosa, clara, amorosa, certeira, verdadeira. E essa outra voz era sutil, deslizante, escorregadia, esgueirante, podemos dizer, uma voz suave e mansa, porém astuta e sedutora. E dentro do coração dos nossos primeiros pais, levanta-se uma dúvida: qual das duas vozes nós vamos seguir? O homem foi criado com liberdade de escolha. Nós vamos seguir aquela voz que, ao mesmo tempo que me libera, me proíbe? Me libera porque diz: vocês podem comer de todas as árvores que estão aqui no jardim. Tudo está à disposição de vocês, menos de uma árvore, aquela que está no centro da criação. Vocês não comam do seu fruto, porque no dia que vocês comerem, vocês morrerão. Uma palavra que liberava, que os colocava, que colocava toda a criação à disposição deles, mas que ao mesmo tempo os proibia e os exortava, explicava o porquê da proibição. E eles entenderam, porque eram lúcidos. O pecado ainda não havia entrado no coração deles. E que outra voz era essa que os colocava em dúvida? Essa voz falava o quê? Uma promessa. Se vocês comerem, vocês serão como Deus. Isto é, se vocês fizerem o contrário daquilo que Deus falou para vocês, vocês serão como Ele. E Ele não quer concorrente. Ser como Deus. Santos. Este era o projeto, continua sendo o projeto, o plano de Deus para o primeiro casal, para cada um de nós. Onde está isso? No ato da criação. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Santos, como Deus é santo. Mas o demônio nos propôs ao primeiro casal e nos propõe também a nós, sermos como Deus do jeito nosso, instigados que somos por essa voz mansa, suave, mas astuta, sedutora e perversa. Construir a minha vida à margem da vontade de Deus, seguindo apenas os desejos instintivos do meu coração, aquilo que me dá prazer, no hoje, no agora
é o que me interessa. E isso nos faz tampar nossos ouvidos, para cada vez mais afastarmos da nossa consciência aquela voz que jamais se afastará de nós. A voz da consciência que fala por Deus. Deus fala aí. Então, quando o primeiro casal se expulsou do paraíso, quando nós nos expulsamos da amizade com Deus, Ele nunca rompe a sua amizade conosco. Nós é que nos afastamos dessa amizade. Deus nunca rompe a sua intimidade conosco. Nós é que rompemos com Ele, como fez o filho daquele pai maravilhoso. Não foi o pai que expulsou aquele menino de casa. Pelo contrário, foi ele que disse: eu vou embora. Eu quero ser feliz do meu jeito. Quando nós, então, tomamos essa atitude de ouvir a voz de Deus e fazer o contrário daquilo que nós achamos que é para o nosso bem, nós podemos cair num pecado mortal, pecado grave. E perdemos a paz interior, porque aquela voz de Deus ressoa amorosamente. Onde estás? Por que você se afastou de mim? Você quis ser feliz do seu jeito. E olha o estado em que você se colocou. Momentaneamente, gente, o fruto de uma opção errada que nós tomamos não é percebida como uma infelicidade. Mas ao longo do tempo aquilo vai mexendo na nossa lama, revolvendo a nossa lama, e a nossa vida vai se tornando cada vez mais inconsistente. As coisas que fazemos não nos satisfazem plenamente, porque nós estamos no caminho do erro. Nós tomamos uma estrada errada. E o jeito de voltarmos, convertidos, arrependidos, tem que ser do jeito de Deus, do jeito que Jesus quis. E para isso ele instituiu 2 sacramentos de cura. O sacramento da unção dos enfermos, para a cura das nossas enfermidades físicas, e o sacramento da confissão, da reconciliação, o sacramento da penitência, que cura a nossa enfermidade espiritual. Vai fundo na nossa alma, expulsa de nós a ação do maligno, nos reconcilia com Deus e com os filhos de Deus, com a igreja. Mas este caminho de volta, este sacramento de cura espiritual, passa por um ser humano, na pessoa escolhida por Jesus, que é o sacerdote. No Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 19, diz: Jesus soprou sobre eles, sobre os apóstolos, e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, serão perdoados. A quem os retiverdes, serão retidos. Então não sou eu que me absolvo. Não é o meu diretor espiritual fora da confissão que me absolve. Não é o meu psiquiatra, não é o meu terapeuta que me absolve dos pecados. É o sacerdote
escolhido por Deus, ungido por Deus, consagrado por Deus, com o poder de perdoar os pecados. Termino com a palavra de São Paulo aos Coríntios, que diz: tudo vem de Deus, que por Cristo nos reconciliou consigo e nos confiou o ministério da reconciliação. Foi o próprio Deus que em Cristo reconciliou o mundo consigo, não levando em conta os delitos da humanidade. E foi Ele, né? Deus mesmo, que pôs em nós, nos apóstolos e nos seus sucessores, a palavra da reconciliação, que nós escutamos da boca do sacerdote: eu te absolvo de todos os teus pecados em nome do Pai. Este eu não é o eu do sacerdote, é o eu de Jesus Cristo. Somos, pois, embaixadores de Cristo. É como se Deus mesmo fizesse seu apelo através de nós. Reconciliai-vos com Deus. Portanto, se nós, ouvindo a voz da consciência, uma consciência bem formada, não uma consciência de malha larga, né? De pente grosso, tudo posso, tudo me é lícito, tudo me é favorável, não. Uma consciência reta, verdadeira, bem formada. Você tem consciência disso? Pense como aquele jovem. Perdi um bem precioso. Rompi minha amizade com Deus. Eu vou voltar para casa por um caminho novo. Este caminho nosso é o mesmo daquele jovem. Eu vou chegar no meu Pai, nós vamos chegar no Padre, Pai, e vou confessar: pequei contra o céu, contra o Pai, P maiúsculo. Pequei contra a igreja, porque o meu pecado atinge a humanidade toda, para trazê-la para baixo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você pode acompanhar melhor o nosso querigma através do livro Itinerário Querigmático, Reflexões e Roteiro, autora Ama Ângela, editora O Lutador. À venda na Comunidade Católica Nova Aliança, sede em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ligue para 31 3443 4813 ou solicite a aquisição através de amar@novaalianca.com.br.